Você sabia que existem mais de 10 milhões de pessoas ilegais aqui nos Estados Unidos? Aqui essas pessoas elas são consideradas undocumented immigrants. Isso significa que essas pessoas elas não têm uma documentação oficial que as permitem a morar e trabalhar legalmente aqui no país. Dentre os estados que mais possuem pessoas ilegais está o Texas em segundo lugar e a Califórnia em primeiro lugar. E dentre do top 10 países dessas pessoas ilegais imigrantes estão a Guatemala, Honduras, Filipinas, Índias e o Brasil. Bom, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco se vale a pena ou não ficar ilegal aqui nos Estados Unidos. E eu sei que se você já acompanha o meu canal, você sabe a minha opinião sobre ficar ilegal aqui, mas eu tenho recebido muitos e muitos comentários e e-mails de pessoas que já estão se planejando a vir aqui para o país e ficar ilegal. Vale a pena? Não vale a pena? Bom, aqui a gente vai ter uma conversa muito séria sobre esse assunto. Então já curta esse vídeo, já se inscreva no canal, porque tem muita informação importantíssima aqui para você. Olha só, tem duas formas de você ficar ilegal aqui nos Estados Unidos. Isso não significa que eu apoio isso, tá, gente? Mas eu quero te contar sobre como é que esse processo funciona para você ficar atento quando você vier pra cá ou se você está pensando em vir pra cá. A primeira delas é que nem a gente vê nos filmes, sabe? Aquelas pessoas correndo no meio da noite, querendo atravessar a borda e não ser pego. Isso existe sim e isso acontece. Infelizmente isso acontece muito. Tem muita gente que paga esses coiotes e muito dinheiro para poder fazer essa travessia na borda, tá? Para poder vir pro país de forma ilegal, ou porque não tem dinheiro para vir de forma legal, ou porque já tentou vir pra cá e não teve visto aprovado, por uma série de motivos. A segunda forma é quando você vem pra cá com a sua documentação, vamos supor que você vem com o seu visto de turismo, tá? E aí você resolveu ficar. Você resolveu ficar e você decidiu que não ia passar por mais nenhum processo imigratório, nenhum processo oficial imigratório. E aí você simplesmente deixou o seu visto de turismo, a sua permanência expirar, porque geralmente se você vier com visto de turismo, você pode ficar por 6 meses e aí você decidiu ficar aqui no país sem uma permissão oficial do governo. O fato de você não ter uma permissão oficial para você ficar aqui, trabalhar aqui, indica que você agora é um imigrante sem documentação. Agora, isso vale a pena? Quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, lá em 2016, eu vim com meu visto de turismo. E aí, depois de um tempo, eu decidi que eu queria ficar aqui. E sim, eu tive duas opções. Ou eu podia passar por um outro processo migratório para pedir a minha permissão para poder ficar aqui de forma legal, ou eu simplesmente podia chutar o balde e falar, não, eu quero deixar meu visto expirar, e aí seja o que Deus quiser. Quando esse momento chegou lá pra mim em 2016, eu coloquei na mesa todos os fatores que eu via, não apenas em pessoas que eu conheço sem documentação, mas também eu levei em consideração quais as consequências de minhas ações que poderia ter. Porque, afinal de contas, eu não estou no meu país de origem. Aqui eu sou uma estrangeira, eu sou uma imigrante. E isso tem um peso totalmente diferente para quem é um cidadão americano. Algumas pessoas que estão aqui sem documentos, elas vieram através da borda, pagaram os coiotes e aí tentaram se esconder e aí para não ser pego, toda aquela coisa de filme que você já conhece e que acontece sim. Elas vieram para cá, trouxeram os meninos pequenos e o que acontece nessa situação? Quando as crianças elas crescem, elas ainda não têm documentação. Elas até podem aprender o inglês, elas podem se desenvolver na cultura americana, mas tem complicação desde o início. Porque essas pessoas que estão aqui sem documento, que veio pra cá sem documento, elas têm um medo toda hora, elas sentem medo toda hora de ser descoberto. Geralmente, elas não querem nem colocar os meninos na escola, elas não querem nem ir pro posto de saúde ou pagar algum médico, porque elas têm medo de fornecer a informação real delas e serem descobertas e deportadas, porque afinal de contas elas estão aqui sem permissão. Esse medo de viver a vida vai estar constantemente acompanhando essas pessoas. E o pior, quando as crianças crescerem, elas não apenas vão ter dificuldade de entrar numa escola, ou até mesmo de encontrar uma faculdade que elas podem se inscrever, mas também de encontrar trabalho, porque afinal de contas elas não têm documentos. E muitas dessas crianças, elas não sabem do seu status reais, sabe? Elas não sabem disso, elas não sabem que elas estão ilegais até chegar esse momento do colégio. Porque antes isso não afeta muito, sabe? Aqui você não... Aqui nos Estados Unidos você não tem que obrigatoriamente colocar a criança na escola, você pode ensinar a criança da sua casa e muita gente prefere ensinar a criança dentro de casa, tá?
E isso acontece muito. E assim, esse medo de você viver a sua vida, essa forma de você viver invisível, tendo medo de todo mundo, tendo medo de ir no médico, e aí você quer fazer um negócio, mas não pode porque você tá com medo de ser deportado, ele literalmente vai te acompanhar por toda a sua estadia aqui nos Estados Unidos. E muitas dessas pessoas, elas até tentam se legalizar aqui no país, mas o que acontece? Se elas quiserem começar um processo oficial, um processo legal, eles vão descobrir que elas têm um passado ilegal. E isso pode causar um mandato de deportação para o seu país de origem. E assim, eu sei que você deve estar pensando, ah, Bruna, mas isso é muito fácil, é só arrumar uma pessoa aí dos Estados Unidos e casar que tá tudo resolvido. Mas eu quero te lembrar que se você tiver um mandato de deportação antes mesmo do seu casamento, você pode sim ser mandado para fora do país. Mesmo se você estiver apaixonado, um coraçãozinho assim, ó, saindo na tua cabeça para tudo quanto é lado, por uma pessoa que nasceu aqui nos Estados Unidos. O meu principal objetivo de fazer esse vídeo aqui para você hoje é te alertar da seriedade que é você já pensar em vir pro país e ficar de forma legal. E isso é um ato onde as consequências podem afetar muito a sua vida. E assim, gente, tem muitas formas de você vir pra cá, pra esse país e ficar de forma legal. Eu sou de uma família muito humilde, eu sou de uma família simples no Brasil. A minha viagem ela não estava planejada e eu consegui sobreviver, me manter, ficando aqui de forma legal durante esses 5 anos que eu tô morando aqui. E se isso é possível pra mim, é possível pra você também. Eu não quis ter a dor de cabeça e o peso que tem o fato de você estar ilegal no país, porque os meus objetivos aqui, eles não foram apenas de vir pra cá e ficar 3 meses, eles não eram apenas de vir pra cá e só ficar um pouquinho e depois voltar pro Brasil. Eu, desde o início, quando decidi que eu queria estender a minha estadia aqui, eu tive uma clareza muito forte de que eu queria conhecer mais o país e explorar. E para que eu tivesse essa oportunidade, eu tinha a certeza que eu tinha que andar nos eixos de acordo com as regras do país, porque dessa forma as possibilidades e oportunidades estariam disponíveis para mim. Foi dessa forma que eu consegui sair literalmente do zero e construir tanta coisa bacana aqui nesse país. Aproveitar tanta oportunidade que esse país me oferece. E é por isso que eu quero que você pense direitinho. Vale a pena você sair do Brasil, deixar a sua família, passar um trampo danado, passar um trabalho danado, gastar um dinheiro danado para chegar aqui e literalmente viver com medo das coisas? Ter que viver uma vida invisível ou ter aquele medo de ser deportado? Lembre-se. As coisas podem ficar bem difíceis quando você começar a perceber que o país dos seus sonhos não é o seu país, não é a sua casa. Eu espero que esse vídeo ele tenha te falado, meu filho, vamos pensar numa forma de você ir para esse país realizar o seu sonho de forma legal, porque é dessa forma que você vai conseguir construir e transformar a sua vida, se assim você quiser. Tá? Porque se você quiser vir aqui pro país e ficar só um tempo limitado, você tem o seu visto de turismo que você pode tirar, você tem o seu visto de estudante. E eu sei que as taxas elas podem ser caras sim, mas se você tiver um planejamento financeiro, você consegue realizar os seus sonhos. E se você tem alguma pergunta, sugestão, experiência, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de ler e trocar mais informações com você. Bom, eu sei que esse assunto ele não é um dos mais agradáveis não, mas a gente tem que conversar de assunto desse nível também, tá? Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. A gente se fala no nosso próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.